Com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Boa noite a todos. Bem, primeiro eu quero falar com vocês que essa palavra não é somente para as mulheres, mas vai também ser extensiva à família, porque a família deve enfrentar as dificuldades junto, né? O tema de hoje é muito particular, para não dizer óbvio, né? Como reagir às adversidades. Como é que você reage ao adverso? O adverso é aquele que confronta, né? O adverso é aquele que vai de encontro àquilo que você normalmente não está esperando. Nós vamos acompanhar um texto. Aliás, alguns textos eu também não quero me estender, porque na verdade eu preciso que o Senhor fale, que não seja nenhuma outra voz nesse lugar, e sim que o Senhor Deus fale conosco. Vamos orar? Querido Deus, amado, eterno Pai, Senhor de bondade e misericórdia, eis a Tua igreja, Senhor, a Tua noiva. Seja a Tua voz nesse lugar. Eu vim aqui com expectativas, Senhor, para as estratégias que o Senhor tem para a minha vida nessa palavra. Estou aqui em busca, Senhor, da Tua face, em busca do que o Senhor tem para mim nessa noite. E o Teu povo está aqui pelo mesmo motivo. Não vieram atrás de homens ou mulheres, vieram atrás da Tua face. Vieram, Senhor, se encontrar contigo, te cultuar, te engrandecer, ouvir instruções de Ti, Senhor. Talvez pessoas entraram aqui, Pai, nesta noite, buscando uma estratégia para algo que estão, para diante de algo que estão impotentes, ou não sequer não conseguem ver uma saída. Existem cegueiras nos dias de hoje, nos dias turbulentos de crise, de uma nação, Senhor, que não olha mais para o céu. Que o Senhor tenha uma palavra rema para nós nessa noite. Em nome de Jesus eu oro e me coloco, Senhor, à Tua disposição. Toma os meus lábios, minha língua, minha mente, meu espírito. E fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, Deus. O texto base para nós hoje é do primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, uma passagem muito conhecida, creio eu. Quando a Mari fala de novo convertido, ela está certa, viu, gente? Eu só tenho 3 anos e 4 meses de convertido, para fazer uma conta redonda, mas nos 3 anos antes de eu me converter, eu havia sido visitado pelo Espírito Santo de Deus quando ministrei o louvor ao Espírito Santo, na homenagem à pastora Fernanda Brum, ainda lá no programa Raul Gil, ainda lá vivendo o meu momento no mundo, né? E a partir daquele dia, segundo que o Espírito me revelou em testemunho, algo novo começou a acontecer. Rompeu um tempo. Iniciou-se um caminho que me traria a esse lugar. Um tempo, uma trajetória de acontecimentos me trariam até esse lugar. Aliás, uma sequência de acontecimentos me levou a uma patologia chamada síndrome do pânico, e isso ocasionou o meu primeiro encontro com Deus. O meu primeiro encontro face a face com Deus se deu quando eu vi a morte de perto. Naquele tempo eu entendi que a minha vida não era realmente minha. E por isso essa aceleração na minha formação, porque Deus tinha pressa na minha vida, eu já havia perdido muito tempo lá fora. E então Deus me chamou para uma obra, e eu resolvi tomar uma posição, mergulhar nesse negócio chamado Evangelho da Graça, o Evangelho do Reino de Deus. Leva um tempo para a gente entender, mas eu fui sacudido muitas vezes através da dor, através de momentos sem saber como reagir, como na palavra que nós vamos falar hoje. É preciso que a gente encontre momentos, atravesse vales, desertos, períodos até mesmo de enfermidade ou de tristezas agudas, situações extremas. A gente não entende por quê, mas algumas coisas vão nos aproximar de Deus, ou vão em Cristo nos polir, vão nos purificar. Paulo ele glorifica ao Senhor
nos momentos de angústia, de tristeza, né? A saber que você vai ver que Paulo e Silas na prisão eles cantam, né? Açoitados, feridos, nus, humilhados, insultados, adorando a Deus. Então, essa é já uma primeira estratégia para nós enfrentarmos situações adversas. 1 Samuel capítulo 30, 1 Samuel capítulo 30, vamos ler a partir do verso 1 mesmo. Nós não vamos olhar o contexto de um modo geral aqui, porque o contexto é um pouco grande demais. Nós estamos falando de Davi, alguém que liderava um exército de 600 homens na época. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Negueb e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoa e Jezreel, e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Santo Deus, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, Deus. O que nós vemos aqui é um cenário de caos. 600 homens, né? Imagina você, os caras estão vindo de uma outra batalha, de guerra em guerra, né? E de repente eles estão todos juntos no lugar aonde, na cidade onde eles faziam residência, e aonde estão as suas esposas e seus filhos e filhas. Não estão lá, ninguém está lá. Os pertences, levaram tudo, destruíram a cidade. Aí você pensa, esse é um cenário de horror, amém? Um cenário caótico, um cenário devastador. Essa é uma diversidade de respeito, né? Uma total devastação da estrutura, da família, da cidade, dos lares. Naquele momento, o que os homens, como eles reagem, né? Eles chegam, eles encontram aquele cenário, qual é a reação deles? Eles choram. Gente, chorar é muito bom. Quem chora aí? Levanta a mão. Eu diria que eu choro algumas vezes por dia. Mas por razões diversas. Agora, por razões adversas, é importante chorar mesmo. Chorar com força. Foi o que esses homens fizeram. Eles viveram a dor deles. Eles viveram a dor deles extremadamente. Até se esvaziar. Se esvaziaram tanto que depois veio a ira. Se esvaziaram do seu pranto e depois tiveram logo raiva. É comum, depois que a gente chora muito, olha para um lado, olha para o outro, o cenário de destruição, o que os nossos olhos veem
são escombros, mas quando temos Jesus Cristo na nossa vida, Ele nos dá uma nova visão. Uma visão de pastos verdes. Nós olhamos o cenário é caótico, sim, ele é desolador, ele é de morte. Apesar de não haver morte, o cenário parece ser de morte. Mas Jesus dá uma visão de vida para Davi. Após o choro, vem a atitude a ser tomada. Procurar quem? O que Davi fez? Depois de chorar, depois de ver que os ânimos estavam ficando exaltados, é preciso tomar uma atitude, uma postura, um posicionamento. E o que Davi faz? Ele procura Deus. Quem é que você procura quando você tem um intempério na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, com seus amigos, com seu esposo, ou com sua esposa, ou com seu filho? Quando está difícil o relacionamento, a negociação para o filho ir numa festa ou não ir, ou se encontrar com algumas amigas. Quando a situação é extrema e você não sabe o que fazer, você ocorre a quem? A quem que você busca? Eu vou dar alguns segundos para você pensar no que você tem vivido. Eu não sei o que você tem passado, mas o Espírito Santo de Deus sabe, porque nada pode se esconder do Espírito Santo de Deus. Eu tenho situações extremas, adversas, na minha vida atual. Eu vivi 38 anos no mundo e eu tenho muitas calamidades a serem resolvidas na minha vida. Eu não consegui resolver todas elas em 3 anos e 4 meses. E não é essa a promessa de Deus para mim nesse tempo. Existem algumas calamidades e algumas tempestades que se levantam, porque eu vivi 38 anos no mundo. Tem muita coisa para consertar, eu sou um homem em construção. Mas só que agora eu estou buscando instrução naquele que tem toda a sabedoria, naquele que pode olhar para mim e não olhar o meu pecado, porque ele já esqueceu. Todo o meu pecado foi lançado nas profundezas do mar. Só que aí ficam as marcas. Ficam as informações na mente, ou na nuvem emocional. Ficam também as colheitas das atitudes que a gente tomou numa vida anterior. E volta e meia se apresentam. Elas se combinam e se apresentam como verdadeiros monstros diante da minha vida ou do que você esteja vivendo. Problemas de todo tipo. De família são os principais, né? Eu sou um homem que desconstruí 2 lares e destruí tantos outros por conta de adultérios. Então a minha vida realmente está em construção mesmo. Mas Deus foi tão maravilhoso que Ele me deu uma esposa linda, que infelizmente não está aqui. Me deu uma esposa linda e abençoada, que me resgatou de alguns equívocos que eu ainda praticava quando no mundo. Uma mulher que, assim que eu me converti, eu pude honrar, me casando com ela. E a partir daí eu comecei a aprender a ser um homem de verdade, segundo aquilo que Deus propõe. Eu amo a minha mulher, amo cuidar dela, mas sei também que não é fácil. Tem dias que parece que eu não a conheço. Estou dizendo alguma bobagem? Nesses dias especialmente você precisa olhar para o céu e dizer: Pai, coloca os meus sentidos em ordem, coloca os meus pensamentos em ordem. Você, mulher, né, nesse momento, ore e peça que o Senhor Jesus coloque seus pensamentos em ordem, porque normalmente decisões precipitadas ou impróprias são tomadas nesse período. Coisas são ditas que são desnecessárias. Mas um homem sábio, um homem de Deus, ele só diz amém. Ele não rebate. Ué, mas você acha que eu já aprendi isso? Você acha que vocês estão falando desse homem, sou eu? Não. Eu também rebato às vezes.
Os da atualidade, então, amam o tal do mimimi, né? Eles têm desculpa para tudo. Esses somos nós, os homens de hoje. Tudo a gente tem uma desculpa. Não, mas foi porque... Mas a mulher sábia, ela se coloca numa posição de ajudar esse homem na construção do seu lar. É isso que a minha esposa tem buscado fazer. Não tem sido fácil, nós começamos a caminhar agora nesse entendimento. Então, olhando para as adversidades da minha vida, eu preciso reagir. E eu preciso que você agora, por alguns segundos, pense nas suas adversidades. Qual é o gigante que precisa cair? Pense com você mesmo agora, qual é o gigante que precisa cair hoje na tua vida? Qual é a adversidade que está cegando a tua visão? Qual é o problema? Ou qual é o problema que sempre volta? Porque tem isso, né? Tem algumas coisas, elas ficam, quando você menos espera, o fantasma está ali de novo. É preciso uma estratégia definitiva para matar esse problema que toda hora volta, né? Certamente o Senhor, o Espírito Santo de Deus, já elucidou a adversidade que está diante de você. O desafio, talvez. E responde uma pergunta aqui, levantando as suas mãos. Quem entrou aqui nessa noite buscando uma reação a alguma adversidade? Levante sua mão. Glória a Deus. Davi, então, toma uma postura, uma posição, e ele busca o Senhor. Lá atrás, um homem chamado Josué não se aconselhou com Deus e fez aliança com um povo que não era para fazer, né? O resto dos amorreus, os gibeonitas. Havia uma ordem: vá e eu farei com que os povos se submetam a vocês, vocês expulsam eles, tomem posse da terra, e se os indivíduos resistirem, vocês matam eles. Mas não se aliancem com eles, porque são um povo impuro. Deus tinha um cuidado, Deus não queria que o povo se corrompesse, começasse a adorar deuses estranhos, praticar atos que o Senhor não se agrada. Ia haver a contaminação do povo. Josué encontra no meio do caminho, com seu exército, um povo vestido de pano de saco, com pão duro na mão, e Josué nem se aconselha com Deus para perguntar para Deus se poderia se aliançar com eles. Josué fez aliança com um povo que não deveria fazer, mas lá em Êxodo vai dizer que se fizer aliança, tem que cumprir a aliança. Quem faz aliança não desata mais. Deus, ele honra alianças. Com quem eu me aliançar, eu não posso mais romper. E aí, os amorreus sabiam disso. Eles conheciam bem o inimigo. Eles haviam estudado o inimigo, eles tinham uma estratégia. Eles ficaram dias preparando aquele cenário enganoso para passar a perna em Josué. Josué caiu. A fama chegava longe do poder do povo hebreu, do povo de Israel. A fama ia longe demais. De que eles eram um povo que serviam a um Deus poderosíssimo. E sabendo disso, eles prepararam o cenário do engano. Josué não se aconselhou com Deus. Aquele era um momento adverso, um momento importante. E eles se aliançaram. Vai lá em Israel agora e você vai ver que menos de 1% da população de Israel tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Porque houve a contaminação total do povo.
quando você não busca em Deus a instrução para a sua vida, você vai buscar uma dessolução em descaminhos. Estratégias paliativas que nós vamos encontrar em homens, em mulheres, em cartilhas, que vão construir uma nova rota de colisão com uma outra adversidade maior. Mas quando eu me coloco diante de Deus, Deus me honra. Quando eu me coloco diante do Senhor, Ele me responde. O que diz Jeremias? Clama a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandiosas, insondáveis, que jamais conhecestes, imaginastes. Ou ainda diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o teu coração e teu entendimento. Deus está com os seus olhos voltados para nós e com os seus ouvidos atentos ao nosso clamor. E o pai ama quando o filho se volta para ele e fala: pai, o que devo fazer? Porque aí está havendo dependência. E se eu venho para esse pai com reverência, prostrado, me humilhando diante dele, e não chegando com um ar de imperatividade, digo assim: ô Deus, olha só, eu estou passando por isso aqui, eu preciso que o Senhor resolva esse negócio na minha vida. A gente não dá ordens a Deus. Deus não precisa que eu me santifique ou me consagre em jejuns intermináveis para conseguir os meus objetivos. Eu é que preciso me santificar e buscar a face do Senhor. Eu é que preciso me colocar diante dele para todas as coisas, as decisões. Lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, Paulo diz: acaso vocês não sabem que vocês não pertencem a vocês mesmos? E que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Então, se eu não pertenço a mim, todo e qualquer movimento que eu vou fazer, eu preciso perguntar se está dentro da vontade de Deus. Eu preciso saber se Deus está nisso comigo. E quando eu encontro uma adversidade, Deus tem uma palavra para mim. Refúgio, fortaleza, esconderijo seguro, sabedoria, instrução que vem do alto. Se a gente pegar ali o livro de Provérbios e os primeiros capítulos, se você puder depois ler do capítulo 1 ao capítulo 4, você vai ver ali o pai pedindo para que o filho busque nele sabedoria e instruções do alto. Instruções do alto, sabedoria que vem do alto, porque a sabedoria do homem não é sábia. Inteligência não é igual a sabedoria, ou melhor, conhecimento não é igual a sabedoria. Um conjunto de inteligências pode não ter efeito algum se o homem não for sábio. E não há como reagir diante de uma adversidade sem a sabedoria de buscar aquele que tem a solução para tudo. Porque tudo provém dele. É tudo dele, por ele, para ele. E naquele momento Davi se coloca diante de Deus e fala assim: pai, e aí? Eu tenho como alcançá-los? Posso perseguir eles? E vem cá, eu vou alcançar eles? Deus falou assim: você não só vai alcançar, como você vai, não só vai alcançar, como vai conseguir libertar as pessoas. Em outras palavras, Deus vai abençoar duplamente. Mas tem algumas pessoas que não vão conseguir ir muito longe. Se nós continuarmos lendo o texto aqui, nós vamos ver que 1/3 dos homens, eles desistiram, porque a dor deles ainda era muita. E eu vou entender, você mulher às vezes tem um confronto consigo mesma, porque a realidade às vezes do seu lar não é aquela que você gostaria. E você, quem sabe de repente queria um homem de mais atitude, um homem que se coloque mais e vá em busca das soluções. Mas às vezes também, quando esse homem vai atrás do Senhor buscar essas soluções,
Você vai dizer, mas pô, ele só quer saber de igreja, ele só quer saber de orar. Espera Deus dar as estratégias e espera também. Esperar em Deus é, às vezes, decupar o deserto, é entender aquele período de dificuldade, de adversidade, como sendo um período onde você está sendo forjado para o presente que Deus vai mandar. A tua adversidade para Deus não é nada. O meu problema, eu sei que para Deus não é nada, mas o meu problema e a minha adversidade não vai determinar o relacionamento que eu tenho com Deus. E não vai determinar o nível de paz que eu tenho com Deus, de jeito nenhum. Eu vivo a minha dor sim, choro toda hora, sinto dor. Vou para o monte, extravaso. Digo lá, oh Deus, como é que é? Eu estou aqui nesse lugar. E a gente vai com mais uma meia dúzia de malucos, subir o monte. Às vezes na chuva mesmo, porque eu não tenho problema com chuva, não sou de areia. Eu só oro para Deus e falo assim, Deus, só não posso com raio, porque raio eu não aguento não. Mas uns pinguinhos em mim eu estou tranquilo. Mas eu preciso que o Senhor esteja comigo nisso, porque eu não vou lá à toa, eu não vou lá na carne, eu vou lá no Espírito. Eu preciso que o Senhor esteja comigo, porque eu vou lá em busca de uma estratégia para a minha família, para a minha casa, para o ministério. Vou lá em busca de mais intimidade com Deus. Vou lá para saber de Deus qual é a estratégia para vencer a minha adversidade. Mas aí tem gente que vai dizer assim, tem gente que idolatra o monte, ou que, tá bom, Jesus subiu o monte toda hora. Mas hoje em dia não é mais necessário, você vai ver que depois que Jesus vai para a glória, você não vê mais ninguém subindo o monte. Isso é um problema dele, gente. Eu sou imitador de Cristo. Cristo subia o monte toda hora para ficar separado com o Pai, porque do Pai vinha todo o poder, a unção e a instrução. A estratégia toda está no Pai. Muito prazer, eu sou o Pai. Eu não sei como é que é o teu tempo de leitura, o teu tempo na palavra, o teu tempo de comunhão com Deus, nem mesmo sei se você reconhece a paternidade de Deus. Talvez esse seja o momento e a oportunidade de você viver isso para enfrentar a sua adversidade. Porque de nada adianta eu querer buscar Deus, se eu ainda nem reconheço o seu Filho como Senhor e Salvador. Ele é o único caminho, eu não consigo chegar ao Pai, senão por Jesus. Então eu não tenho como vencer uma adversidade se eu não for através de Jesus. Jesus descia do monte com tanta unção e poder que bastava tocar na ponta da orla, da beiradinha do fio puxado do seu manto para ser curado. Que era muito poder, ele era tudo que o Pai era, o Filho é tudo que o Pai é. Agora o filho que obedece é, o filho que é servo é. Mas filho rebelde, filho que não quer saber de igreja, que não quer saber de amar ninguém, cuidar de ninguém. Aí na hora da sua adversidade ele clama a Deus, meu irmão, minha irmã, sinceramente, às vezes você não entende porque não é respondido na tua oração, mas também qual é a vida que você tem com o teu pai? Porque o pecado nos afasta de Deus. Então eu tenho que escolher renunciar ao pecado todo dia. Fugir do diabo e ele fugirá de mim. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Eu tenho que resistir, eu tenho que renunciar. Para que eu tenha mais sensibilidade ao que Deus fala comigo. Eu preciso ter intimidade com Deus. Para no momento da adversidade, eu ter paz. E existem algumas adversidades que eu vou precisar viver para amadurecer. Existem alguns confrontos que são inevitáveis. Confrontos humanos mesmo, de família. Alguns confrontos de família são inevitáveis. Abre comigo aí Mateus capítulo 10. Coisa breve. Já estamos terminando. Mateus capítulo 10, vamos lá no verso 34 em diante.
quando eu falo que a palavra é a ferramenta, que a Bíblia é a ferramenta para eu acessar as coisas de Deus em oração. Eu estou falando não da solução dos problemas, mas eu estou falando da companhia do Deus solucionador de problemas. Eu não posso ficar buscando a solução dos problemas o tempo inteiro, as coisas, o milagre, a cura, a aprovação no curso, enfim, algum projeto, se eu não quero saber do Deus dos projetos, do Deus dos contratos, do Deus que cura a enfermidade. Eu preciso ter a companhia do Deus que cura, do Deus que liberta, do Deus que tem as estratégias. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. As estratégias estão dentro de mim, esperando que eu acesse elas. Porém, eu preciso morrer todo dia. Eu preciso negar a mim, a minha vontade, para acessar essas estratégias. E até mesmo para acessar os sonhos que Deus tem para mim. As adversidades vão continuar surgindo. O que vai mudar é a forma como eu encaro elas. É a forma como eu reajo. Mulher, Mateus 10, capítulo 10, verso 34. Minha vista está inspirando cuidados. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Porque existe um objetivo da constituição ou consolidação do ministério do lar. Então, se alguém se converte na tua casa, se alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele passa a ser o abençoado da casa. O lar inteiro passa a estar abençoado agora, porque tem um Filho de Deus lá. Naquele momento, a paz é acessível, porque ninguém pode promover paz, porque a paz não é abstrata. A paz é o próprio Deus. Quando Jesus fala que eu não vim trazer paz, é porque Ele é a própria paz. Ele é a figura da própria paz. E o que é paz? Paz é provisão, paz é sustentação, fortaleza, rochedo, esconderijo, sabedoria, força, restituição, cura, salvação. E a própria paz, a que nós entendemos como paz, tranquilidade, sossego. Eu não tenho como acessar uma paz verdadeira sem o Deus da paz em mim. Eu não tenho como pacificar nenhum ambiente se o Espírito Santo de Deus não estiver em mim, bem avolumado. Eu não tenho como ser um instrumento de paz se a paz de Cristo não estiver em mim. Os intempéries, as discussões no lar, às vezes não é demônio não, gente. Fica achando que tudo é demônio, que tudo bota a culpa no demônio. Ele já é culpado mesmo. Ele já tem culpa de tudo mesmo, é tudo dele. Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês. Nos momentos de maior turbulência dentro da minha casa, que eu fui clamar a Deus, e Deus me respondeu e falou assim: ei, sou eu que estou nisso. E aí quando eu olhei essa palavra aqui, eu falei, agora entendi. Quando eu cheguei em Mateus 10, que eu vi esse negócio aqui, eu falei, peraí, os inimigos do homem serão da sua própria casa. Eu falei, pronto. É porque Deus está usando os da sua própria casa para polir você, para reconfigurar você, para reconstruir você, o teu caráter. E se você anda com Deus, você vai entender isso. Eu precisei entender rápido, que eu não abro mão da minha esposa, não abro mão dos meus filhos. E se eu quero seguir bem e feliz com eles, eu preciso lutar por eles. Mas eu não luto com armas humanas, luto com armas espirituais. E tem pessoas que me ajudam nisso. Nós temos um ministério de treinamento e discipulado de adoradores lá na igreja, que Deus colocou na minha vida. E através disso Deus tem enxertado coisas em mim.
Eu tenho aqui algumas amigas e amigos que estão comigo lá e alguns que já passaram por lá e que também são ferramenta de Deus e que levam a palavra para mim que eu ainda não conheço, porque eu ainda não acessei todos os textos, eu ainda não entendi tudo, eu não conheço todas as coisas, eu estou buscando conhecer e saber e viver. E algumas das minhas irmãs e irmãos que convivem comigo naquela sala me dão instruções que vêm do céu para mim. Irmão, peraí, vai lá em Efésios, vai se equipar das armaduras de Deus. E me lembra desse texto aí que eu passei por ele, me mostra isso que eu preciso viver esse negócio. Eu vou jejuar em cima desse texto essa semana, porque eu não abro mão dessa vitória. Só que no final da minha oração eu digo assim: Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Que a tua vontade é boa, perfeita e agradável e é justa. Tem coisas que eu preciso passar, sim, para polir a minha alma, o meu espírito. Afinal de contas, eu vou morar com Ele. Você vai morar com o Pai. Está sendo preparado um aposento para te receber. Você acha que, dando tudo que você quer, ai, marido, eu quero aquela bolsa Louis Vuitton, minha amiga tem, mas eu não tenho, eu quero. Tem que dar tudo que você quer para que você seja feliz? Não, mas eu não quero mais nada do que simplesmente pagar as contas. Pô, então você está querendo pouco. Eu não quero que a minha esposa queira só isso de mim, ou do Senhor. Porque pagar contas não é importante. Sinceramente. O que é importante é a minha vida com Deus. O que é importante é que existem pessoas que precisam ser amadas. Suas amigas precisam que você se manifeste, que você fale do amor de Deus para elas. Eu preciso saber o que é importante, o que é prioritário. Eu preciso agradar a Deus. Esse Deus eu preciso agradar, eu preciso me sujeitar, eu preciso ser submissa. Eu preciso me colocar diante dele, me humilhar. Eu é que preciso dele. Deus, ajuda o meu marido. Deus, ajuda o meu pai, ajuda o meu irmão. Forma ele, um homem teu. Simplesmente cumpre o teu plano, o teu propósito para a vida do meu marido, do meu esposo. Eu o amo. Eu não abro mão dele tendo mais intimidade contigo, mais vida contigo. De repente a estratégia está em coisas que não estão diretamente ligadas à adversidade que você está vivendo, enfrentando, amém? Vamos dar um pulo muito rapidamente lá em Gênesis, no capítulo 19, porque eu vou encerrar. E nós vamos adorar com um louvor ao final dessa palavra. E eu queria ter a honra de cantar junto com esse povo aqui. Maravilhoso. Gênesis capítulo 19. Eu preciso que você, mulher, entenda também a importância, a densidade e a inegociabilidade de obedecer a Deus. É inegociável. Gênesis capítulo 19. Nós vamos ver aqui o cenário da destruição de Sodoma e Gomorra. Cidades que tinham sido completamente corrompidas pelo mal, pela promiscuidade, pela homossexualidade, totalmente perdida. Nós vamos ver que Deus manda homens, a saber, anjos, para tirar Ló e sua família da cidade. E então sai Ló com a sua esposa e com as suas duas filhas. E nós vamos pegar a partir de um texto aqui, do verso 16. Eles estavam ainda muito irredutíveis em sair da cidade, muito apegados ao seu passado, às suas coisas. Às vezes, para você vencer uma adversidade, você tem que abrir mão de coisas. Não tem como você andar carregando uma mala cheia de entulho. Você tem que abrir mão de alguma coisa para você avançar. Tem problemas que são cíclicos por causa disso. Você não consegue esvaziar a mochila. A mochila da vida é muito cacareco.
e é muita lembrança que fica carregando à toa. Você não é uma caçamba de entulhos onde todo mundo coloca um pouquinho do seu lixo lá dentro. Você está me entendendo? Olha só o valor que tem a obediência. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja, por amor à vida, não olhe para trás, e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele, também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Você está vendo o preço da desobediência? O que Deus falou? Não olhe para trás. E o que ela escolheu fazer? Olhar para trás. Você está entendendo agora o preço da desobediência? O desobediente, a palavra diz que o homem desobediente experimentará enfermidades. O homem desobediente infiel, a mulher, o homem infiel, vão experimentar a ausência de Deus. Ou em outros vão dizer a ira de Deus, a fúria de Deus, porque a ausência de Deus é nos entregar às potestades e principados, irmão. São fortalezas malignas, poderosas, e nós não conseguimos resistir. Tem irmãos que às vezes fazem escolhas erradas no momento da adversidade. Amigos músicos, eles são crentes, eles são músicos com talento, mas na hora da adversidade eles vão tocar na birosca, vai tocar em banda, vai dirigir artista lá fora, vão embalar as baladas promíscuas, sensuais, homossexuais, as baladas adúlteras, vão tocar nas boates com os músicos do mundo, com os cantores do mundo. E aí eu vou lá em Efésios capítulo 5, verso 11, que diz assim: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Então o músico não tem que tocar em birosca, não tem que tocar em boate, o homem de Deus não tem que trabalhar em lugar vendendo bebida e cigarro. Tem umas coisas que a gente tem que entender, porque a gente não tem a bênção e às vezes não tem força para enfrentar uma adversidade, porque a gente está num lugar errado, num lugar que Deus não planejou. Então eu preciso ter um relacionamento com Deus para eu entender o meu lugar, o meu papel na sociedade, na família, na igreja, entender o meu chamado, e aí sim eu vou ter como reagir. Você está me entendendo? Eu só posso reagir se eu tiver relacionamento com a palavra de Deus e meditar e orar em espírito a esse Deus maravilhoso. Nessa hora eu recebo estratégias, mesmo que seja o silêncio de Deus. O louvarei e o glorificarei em toda circunstância. Tem coisas que eu não preciso agora, não preciso saber. Tem coisas que eu não preciso acessar. Vamos adorar? Eu não sei o que precisa ser restituído na tua vida. Eu não sei se a adversidade já trouxe impactos de toda a ordem familiar. Se o que já aconteceu ou está acontecendo está causando impactos financeiros, familiares.
na empresa, nos teus relacionamentos, algo com a justiça. O Espírito Santo de Deus sabe. Se tem uma coisa que eu posso te assegurar, é que há um Deus que é Pai e que está olhando para o teu coração nessa hora. E nada que está dentro de você está oculto a Ele. Ele pode ver tudo claramente. E o que você vai clamar agora? Restitui, Senhor. Eu quero de volta o meu relacionamento contigo. Eu quero de volta as estratégias para enfrentar as minhas dificuldades. Eu quero de Ti, as estratégias em Ti, para enfrentar as minhas lutas. Para enfrentar as minhas lutas no meu casamento, no meu relacionamento com os meus filhos, com os meus amigos, na minha empresa, no meu trabalho, com meu esposo. Para lidar com os meus filhos adolescentes que estão querendo outras coisas. Restitui, Senhor. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Espírito Santo de Deus, seja a Tua vontade nesse lugar, Senhor. O Senhor tem liberdade nesse lugar. Passeia nos corações agora, Deus. Vem, Senhor, com uma estratégia. Atrai os Teus filhos para Ti. Pai, eu quero ser atraído para algo sobrenatural contigo nessa noite. Eu quero sentir no meu espírito a confiança. Quero sentir a volumada da minha fé de que o Senhor é comigo, que o Senhor está comigo, independente da circunstância que eu estou enfrentando. O Senhor fala: porquanto eu bem sei o plano que tenho a vosso respeito, plano de lhes fazer prosperar e não de lhes causar dor ou prejuízo, plano de lhes dar um futuro melhor, um futuro de esperança. Eu só quero que você clame a mim. Eu vou te mostrar coisas grandiosas. Eu vou te restituir sonhos. Eu vou te restituir planos, projetos. E vou te apresentar novas coisas após essa restituição. Porque eu sou o Deus do novo, o Deus das coisas novas. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é o luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Você que quer ser restituído, você que quer uma estratégia, vem aqui na frente, se coloca diante desse altar. Deus está aqui nesse lugar. Se apresente a Ele, fala: Deus, eu preciso de uma nova estratégia. Pai, esta enfermidade está deixando toda a família desconstruída, ferida, triste. Senhor, aquela perseguição no trabalho, ó Pai, tem coisas que eu não estou conseguindo suportar. Restitui, Deus, a minha vida contigo, a minha força espiritual. Eu sei que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, e por isso eu estou aqui agora prostrado diante do Senhor. Eu quero uma estratégia para reagir às minhas adversidades, estratégias para lidar com os meus conflitos. Eu quero estratégias, Deus, para lidar com os meus pensamentos que querem me corromper. Eu quero te buscar, mas a minha mente está contaminada. Restitui, Senhor, a tua presença na minha vida, para que eu possa ser lavado das contaminações, dominações do mal na minha mente. E eu oro, Senhor, em nome de Jesus, que sejam lavadas as contaminações e dominações satânicas da mente. Liberta das prisões, as prisões da mente que me impedem de acessar o teu evangelho.
Muitos estão dentro da igreja, mas estão longe de Ti. Permita que eles possam Te acessar, ó Deus. Restitui casamentos, relacionamentos. Os planos que foram embora. Vai falando eles. Sonho que se perdeu. O que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. E o tempo que roubado foi, e o tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Vai falando com ele, vai falando com ele, vai falando, vai falando. Coloca tudo diante dele. Você sabe, eu não sei, você sabe o que é. Ele está te ouvindo. Ele está esperando você falar com ele. Você aí no seu lugar, fala com ele. Santo, 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 santo. Tu és Deus maravilhoso, de infinita bondade e misericórdia. Corações estão sendo visitados de um jeito novo nesta noite. Oh Jesus, como Tu és lindo, Senhor. Aleluia. O tempo que roubado foi, e o tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode creia, creia, creia. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. E põe teu azeite em minha dor. Restitui, restitui. Leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, restitui, Senhor. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso, bendito. Vem com uma unção de cura nesse lugar, Deus. Oh Deus, tem pessoas que não aguentam mais, Senhor, as doenças da alma.
que não aguentam mais tomar remédios para dormir, remédios para ficarem calmas. Tem pessoas que não aguentam mais viver flageladas, sujeitas. Ajuda, Senhor, para que elas possam aumentar a dose de Jesus na vida delas, e então as doses farmacêuticas vão sumir. Oh, aleluia, aleluia. Aumenta a dose de Jesus, aumenta as porções de Jesus na tua vida, para que as porções medicamentosas venham bater em retirada. Aos poucos, eu sei, em alguns casos de uma vezada só, mas em outros vão ser um processo, às vezes lento, mas sólido, sólido. Tem alguém nesta noite que quer viver uma vida nova, uma vida onde eu possa ter paz com Deus e ter restituídos os meus sonhos e ter novas estratégias para enfrentar as adversidades vindas do lugar certo. Faz uma oração comigo. Diz assim: Senhor Deus, eu quero receber o Teu Filho Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, para que eu possa acessar tudo que Tu tens para mim. Eu quero um novo tempo contigo. Eu quero ter a minha vida transformada. Eu quero sim receber toda essa instrução que está sendo derramada na minha vida hoje. Eu quero aproveitar essa oportunidade. Em nome de Jesus. Eu quero. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração comigo, você que está disposto a essa nova vida com Jesus, levante a sua mão. Nós queremos orar por você. Alguém? Alguém quer tomar essa decisão? Alguém quer viver esse novo tempo com Jesus? Você quer renovar a sua vida com Jesus? O seu chamado, seu ministério. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus.